Bom, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSDB, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Hoje o Kassab está fazendo mais um aninho de vida aí. Espero que você seja muito feliz, que você tenha saúde acima de tudo e que com a sua tranquilidade saiba conduzir o seu partido a eleições democráticas que a gente espera aconteçam. Bom, não tenho uma pergunta a fazer como primeira pergunta, a não ser, como dizia o Juarez, vamos começar pelo começo, né? Primeiro, essa aglomeração promovida pelo Dória dentro do Palácio dos Bandeirantes, dizendo que o lugar é público. E depois o prefeito de São Paulo querendo blocos de carnaval durante vacinação. Vai atrair gente pra caramba. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que nós estamos... Eu entrevistei agora o doutor Boulos, que é um virologista. Eu devia ter entrevistado um psiquiatra, ao invés do virologista. Mas como é que o senhor analisa isso? Kassab, que é presidente do PSD, e com vários governadores com chance de serem eleitos aí pelo Brasil inteiro. Pois não, e parabéns ao senhor pelo seu aniversário. Muito grande, mais uma vez, estar conversando com você e todos aqueles que nos acompanham. Eu vejo com tristeza e indignação. Tristeza porque eu sou brasileiro, não é? E os exemplos têm que vir das autoridades. Inclusive as autoridades que punem e têm punido severamente, em alguns casos até com muito rigor. E indignação, porque afinal de contas é um pouco de falsidade das pessoas, não é, Datena? A gente vê dia após dia as manifestações sendo aí feitas por essas autoridades que você citou, e agora com um exemplo muito ruim, não é? E eu imagino que todos que estavam lá estavam forçados. Possivelmente foram lá porque tinham que assinar algum convênio, levar algum recurso. É aquela coisa velha, sabe? Venha para assinar aqui, assumir compromissos com a nossa campanha, senão você não vai ter o recurso liberado. Você pode ter certeza que metade lá estava forçado e não estava feliz. Bom, a gente está vivendo um período de uma loucura geral no país, né? As pessoas não estão percebendo que essa variante Delta está provocando várias reações no mundo inteiro. Eu citei aqui o caso da Rússia, que teve recorde da pandemia agora por causa da variante Delta. Israel inteirinho vacinado, 80% do país está pensando em lockdown por causa da variante Delta. Os Estados Unidos desesperadamente promovendo campanhas e dando $100 para quem fosse vacinar, e aqui a gente brincando de fazer campanha política. Aliás, o Dória foi o primeiro cara a fazer campanha política à presidência da República lá atrás. Levou um ferro grande, mas foi o primeiro cara a se lançar candidato a presidente da República. Então a insanidade parece que continua e as pessoas não percebem o perigo dessa doença ainda, não, Kassab? Nossa, e os exemplos, né? Você recorda, Datena, umas 3 semanas atrás, o presidente da República, num evento, tinha uma menininha com máscara, ele vai até a menininha e tira a máscara dela. O governador com esse exemplo. Os prefeitos por todo o país, ansiosos de fazer reuniões, convenções, festas, e eles não entendem que o que a população quer é um controle rígido da pandemia. Se precisar fechar, que feche, mas que feche com cuidado, com estratégia, não como foi fechado aí um tempo atrás em São Paulo, que quase quebrou todo mundo. Você consegue preservar o distanciamento social fechando o comércio, promovendo rodízio por atividade, por rua, por horário, não é? Porque afinal de contas as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar para comer. O Brasil não é Europa, né? Europa, Datena, é muito fácil. Chega lá um governador, um prefeito, vou fechar o comércio por 6 meses. As pessoas têm poupança. O europeu, os países ricos, ele tem uma poupança que permite a eles viver 2, 3 anos sem trabalhar. Aqui no Brasil, infelizmente, o cidadão comum, ele trabalha de manhã e com o recurso que ele ganhar de manhã, ele paga o seu almoço e o jantar da sua família. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado. E isso não foi feito da primeira vez. Não, tinha mais gente ali ontem do que muito bar e restaurante que ficou fechado durante a pandemia. Um desrespeito a esses caras, pagando imposto, e que quebraram, lojas que quebraram, e mais, eu vou dizer mais, hein? É um desrespeito aos 600 mil mortos que nós temos no Brasil, e aos milhões de infectados e que continuam morrendo. Esse é um desrespeito total à vida.
A conta não é 600 mil mortos, Atena, são 60 milhões de pessoas, porque aproximadamente 60 milhões de pessoas no Brasil hoje perdeu um ente querido, ou um familiar, É, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo de infância. Então, não é um desrespeito só com essas pessoas, é com o entorno dessas pessoas que está sofrendo até hoje, perderam um ente querido, não é? Há muita irresponsabilidade nisso. Agora, eu vi as imagens lá, Datena, você vai, quando você analisar com bastante cuidado, coloca de as novo aí, pessoas lá, Daniel. olha a cara das pessoas, ninguém está feliz lá não. Olha lá, você não vê ninguém sorrindo, lá as pessoas estão forçadas, né? Isso aí é muito ruim, né? Um governo que exige que as pessoas vão até o palácio, às vezes andaram 500 quilômetros de carro só para assinar um convênio ou para ter uma conversa de campanha. Nós nem temos campanha, vamos deixar a campanha para lá, não é hora de pensar nisso. Tá vendo? Tem Você não vê razão. euforia. Você não vê euforia, você vê até tensão no ambiente. Olha, de um lado, o presidente da República que estica a corda cada vez mais contra a democracia, dizendo que não vai ter eleições. Qualquer coisa não tem eleição. Desfile de tanques desnecessário em Brasília. Agora a prisão do Roberto Jefferson, acusado de fazer parte de milícia digital, prisão que foi expedida pelo senhor ministro Alexandre, acusado de fazer parte de uma milícia digital que desestabiliza as instituições e promove aí o uso de armas de uma forma indiscriminada. Ele foi preso agora de manhã ou está sendo preso com busca e apreensão na casa dele. A situação do país é uma situação de crise e crise mesmo, né? O senhor acredita que isso vá se estabilizar, que as instituições estão respondendo e vão responder de forma definitiva a defender o único regime que nos interessa, que é o regime democrático, o regime que preserva as liberdades de cada um e que se aperfeiçoe a nossa democracia, que até agora resistiu, mandou 2 ex-presidentes para a cadeia e empichou 2, mas que se promove uma democracia plena, primeiro com liberdade para o cara votar, mais para frente, né? Ao invés de se discutir voto impresso, vota quem quer. Democracia começa com voto livre. Depois, você tem que distribuir o bem comum, igualdades, e não essa divisão de rendas que nós temos aí, porque enquanto não chegar o bem igual para todos, todos somos iguais perante a lei, não haverá democracia plena. Mas mesmo com esse percalço, a democracia resiste, não é? É aquilo que o Churchill disse, é o pior regime que existe, mas me apresenta um outro melhor, não tem. Os outros regimes são totalitários, fascistas e daí por diante. O senhor acredita que a gente chegue às eleições fortalecidos da democracia, Kassab? Fortalecido sim, Datena, porque nos últimos anos nós estamos enfrentando uma série de desafios. Haja visto o próprio presidente da República, que alguns dias atrás disse, se o Congresso não votar uma lei como eu quero, não haverá eleições. Quebrou a cara, o Congresso votou, o que ele vai fazer? Era um blefe. Porque se não era um blefe, é pior ainda, não é? O presidente da República blefar é horrível. Dizer que não vai permitir ter eleições. E se não era um blefe, é um delírio. Então, isso é muito grave, não é? Um presidente da República que ameaça a democracia, mas as instituições, como você disse, estão sólidas. O Poder Judiciário está funcionando, o Congresso está funcionando e, principalmente, a imprensa livre. A imprensa livre é fundamental em qualquer democracia. Ela aponta tudo que ela acha que tem que ser apontado, coisas boas, coisas ruins. Quando erra, pede desculpa, tem direito de resposta. Quando calunia, o caluniado tem direito de entrar no judiciário para ver se houve ou não exagero. Então, essas circunstâncias, felizmente, o Brasil tem, o que tem impedido aqueles que querem fragilizar a nossa democracia avançar, seja no plano federal como no plano estadual. No plano estadual também tem muita coisa, muita violência, muita pressão. Tem no Brasil inteiro aí governador chamando o prefeito e dizendo, você não assina convênio se não vier para o meu partido, você não assina convênio se você não declarar que vai apoiar a minha candidatura do meu candidato a governador. Isso não é democracia. Eu espero que a prefeitada aí comece, vereadores, comece a gravar essas conversas e encaminhar para o Ministério Público, porque é a melhor arma que eles podem ter para enfrentar essa violência. Está acontecendo aqui em São Paulo? Olha, parece que tá, porque o que tem de prefeito mudando de partido aí, Datena, eu acho que é muita coincidência, né?
Muita coincidência. Kassab, sobre a prisão de um presidente nacional de um partido a pedido da Polícia Federal, não é? Sobre a prisão do Roberto Jefferson. O senhor não se colocou ainda. Bom, são duas questões para observar aí. Como o inquérito é sigiloso, eu não quero aqui equivocadamente manifestar e depois ter que voltar atrás. O presidente do partido, ele está exagerando, ele perdeu a noção. Eu não sei se é o caso de prisão, não é? Pelo fato de ele estar omitindo a opinião dele. Para mim, ele endoidou, não é? Faz muito tempo. As coisas que ele fala, as agressões que ele pratica, são todas elas passíveis de processo, de condenações, não é? Eu tenho muito medo de medidas que não venham acompanhadas de processos, né? Porque hoje é ele e amanhã é fulano, não é? Mas que ele estava exagerando, que ele estava errando, que ele, na minha visão, que não sou advogado, que ele merecia abertura de inquérito, merecia um processo, merecia uma condenação, e eu não vou entrar no juízo de valor se a intensidade da pena é adequada, porque o inquérito é sigiloso, mas que ele estava exagerando, que ele estava caluniando, que ele estava ameaçando a democracia, assim como o presidente da República, ele também veio à pública dizer que se não mudasse a legislação, não podia ter eleição, que ele ia trabalhar para não ter eleição. Isso não é um papel de um democrata e, portanto, ele merecia sim uma punição. Agora, se era prisão ou não, se a questão do direito da defesa, como é que fica com um inquérito como esse? E eu prefiro não manifestar porque eu não tenho conhecimento jurídico. Me assusta os dois lados. Me assusta uma pessoa que fale o que quer, que calunie, que diga mentiras e não seja punida, mas também eu fico preocupado que punições sejam distribuídas aleatoriamente. No teste de transparência das urnas eletrônicas, o TSE examinava 100 urnas, vai examinar 200. Não lhe parece que o TSE cria mais dúvida ao invés de não gerar dúvida? Se ele sempre apresentou 100, por que não continua apresentando 100? Para que dobrar? Porque parece que colocar em dúvida a própria urna. Olha, Datena, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu acompanho esse sistema de apuração há 25 anos. Eu já fui candidato com o sistema antigo, cédula de papel, e candidato com o atual sistema, que de 2 anos tem sido aperfeiçoado. Esse atual sistema, ele já prevê essa transparência, a auditagem na hora, mediante sorteio. Então não há nenhuma... eu acho que não há nada demais aumentar um pouquinho, não, porque o Congresso pediu, não custa atender. Eu vejo na minha família... Há umas semanas atrás, eu fui questionado. As pessoas falaram, ô Gilberto, Beto, me conta uma coisa, por que não uma dupla apuração? Eu tive que explicar por que não. Porque uma dupla apuração, uma delas é humana. Se tiver discrepância, com certeza foi a humana, porque a eletrônica não tem discrepância, ela é auditável, não é? Mas até você explicar, e essa balbúrdia aí que o presidente fez, ela deixou muitas pessoas inseguras, achando que poderia mesmo haver algo que fugisse do controle em relação à inviolabilidade das urnas. Então, eu acho que é uma medida que não tem nenhum problema, é um gesto da Justiça Eleitoral para com o Congresso Nacional, mas eu concordo com você que não faz muita diferença. Eu acompanhei como ministro da Ciência e Tecnologia processo de auditagens, como presidente de partido, como candidato, e eu posso lhe afirmar que tem algumas coisas fora do Brasil que nós somos muito admirados. Uma delas é o sistema de apuração, a declaração de imposto de renda e a tecnologia do nosso sistema bancário. O brasileiro acha que não pode ser o melhor em alguma coisa. Veja a Olimpíada aí, você viu o sucesso, não é? O Brasil está crescendo, está avançando, tem tecnologia. Por que nós não podemos ter o melhor sistema de apuração do mundo? Auditado por empresas brasileiras e internacionais. Bom, dizem que o Centrão controla o Bolsonaro. Não controla, porque o Lira prometeu que ele não ia mais falar do processo eleitoral, ele continua questionando. Ele que foi eleito pelas urnas eletrônicas todo esse tempo. E quando era voto impresso, ele questionou o voto impresso. Vão me roubar, vou ter 3 mil votos. Teve 30 mil. Ele questionou o voto impresso lá atrás, tá? E se não fosse a urna eletrônica, ele não teria sido eleito democraticamente. Ele foi eleito democraticamente e questiona o regime, questiona tudo, né? Fosse um regime militar, ele jamais seria presidente. O presidente seria o Mourão, que é general, ele é capitão.
mas ele continua falando. E até que ponto isso ameaça a democracia, ou o senhor acha que as instituições continuam fortalecidas? Continuam fortalecidas, haja vista que o próprio presidente, vindo com ameaças para o Congresso, ameaçou, né? Se o Congresso não votasse a lei e a tecnologia que ele entendia adequada, o voto impresso daquela maneira, não iria ter eleições. O Congresso peitou o presidente, votou contra a ideia do presidente e está todo mundo de pé trabalhando. Então, foi um pouco de blefe e um pouco de amadorismo do presidente. Como é que o senhor analisa a situação do cenário político estadual? O senhor deve lançar uma chapa, o Alckmin deve sair do PSDB, deve fechar com o senhor, o Márcio França deve ir pelo mesmo caminho. Eu conversei recentemente com o Márcio França, deve ir, acho que foi ontem a entrevista com o Márcio França, deve ir pelo mesmo caminho do seu partido. É uma chapa fortíssima, essa chapa com o Alckmin e com o Márcio França. É o que todo mundo está discutindo aí. O seu partido deve apresentar realmente essa dupla para as eleições estaduais, ou tudo está bem encaminhado para isso, pelo menos? Está bem encaminhado, Datena. Alguns meses atrás, quando começou essa suposição da saída do Geraldo Alckmin do PSDB para ser candidato a governador, o PSD formalmente o convidou que, se ele saísse, nós estaríamos à disposição para que ele tivesse na nossa legenda a sua candidatura a governador. Porque realmente ele foi um bom governador, uma pessoa muito respeitada, não é? Com muita experiência, e nesse momento do país, nós precisamos de pessoas com experiência, com pessoas que saibam o que precisa ser feito para as pessoas. E o Geraldo Alckmin, médico, humanista, ele tem tido ao longo da sua carreira sempre essa preocupação e tem a sua imagem, a sua respeitabilidade preservada. Então, eu não posso falar pelo Geraldo Alckmin, mas a minha impressão, ele já anunciou outros, nessa semana aí, que está deixando o PSDB, e eu acho que o PSD é uma excelente alternativa para ele. O convite está ratificado, aproveito aqui o seu programa, para que ele possa ter certeza que, caso precise de uma legenda, é uma legenda que está à disposição dele para a candidatura. Ele é um belo quadro político com o Márcio França, é uma dupla realmente fortíssima. Avançou a conversa com o presidente Rodrigo Pacheco sobre a candidatura à presidência da República ou não? Vou falar por mim, Datena. Eu acho que as coisas avançaram sim, porque assim como eu não falei pelo Geraldo, eu não vou falar pelo Rodrigo Pacheco. Mas existe um número muito grande de lideranças do PSD que formulou o convite para o Rodrigo Pacheco se filiar e ser o nosso candidato. E eu entendo que ele tem o perfil que o Brasil precisa, o perfil da união. Chega de briga, né, Datena? O presidente se elege, no dia seguinte quer matar o adversário. E o adversário perdeu a eleição, quer acabar com o governo, quer acabar com o Brasil. Quem perdeu não precisa ficar contra o Brasil. Fiscalize o governo. Aplauda o que estiver certo e critique o que estiver errado. E quem ganhou, governe, abra os braços para o adversário, una o país. E faz 20 anos que o país está desunido. O Rodrigo Pacheco, pelo seu estilo mineiro, e com a excelente formação que tem, é o perfil que o Brasil precisa para unir o país. É um cara tranquilo, né? Bom, falando em cara tranquilo, um que não é o presidente Jair Bolsonaro. Eu não acredito que o alto comando das Forças Armadas esteja com ele, não acredito mesmo. Mas ontem ele andou falando que tem mais militares com ele do que a gente imagina. O senhor acredita dessa possibilidade de que os militares estão realmente alinhados com o presidente da República e que pensem? Hoje em dia eu acho que os militares são uma cabeça muito diferente, a situação geopolítica é outra, a situação de 64 era completamente diferente dessa situação, era a Guerra Fria, teve lá os mísseis em Cuba, hoje a situação é completamente diferente e houve influência grande, a história prova isso, dos americanos em relação ao golpe aqui no Brasil para evitar que a América do Sul, segundo eles, pudesse cair em poder comunista, principalmente um país do tamanho do Brasil, que era importante. Não só o Brasil, Chile, Argentina, teve influência dos americanos para evitar que a União Soviética viesse para a América do Sul ou viesse para Cuba, que fica a 150 quilômetros de Miami, por exemplo, com a instalação de mísseis com ogivas nucleares, invasão da Baía dos Porcos. Hoje a situação geopolítica é outra. O senhor acredita que há alinhamento de alto comando militar com o presidente Jair Bolsonaro ou afasta completamente essa possibilidade até demodê de golpe militar?
Eu tenho uma excelente relação com os militares. Convivi com eles quando fui deputado federal. Eu integrei a Comissão de Ciência e Tecnologia e os militares eles se envolvem muito com a questão de tecnologia. Depois, 7 anos à frente da Prefeitura de São Paulo, eu tive a melhor convivência possível com todos eles, o chefe da Marinha em São Paulo, da Aeronáutica, do Exército. Todos eles, 4 ou 5 passaram por aqui, são meus amigos até hoje. Depois, ao assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu tive uma parceria grande com a área de Ciência e Tecnologia das 3 áreas, generais, almirantes, né, do alto comando. E por conhecer com detalhes a formação deles, eu posso lhe afirmar com certeza que se essa é a pretensão do presidente da República, de tumultuar, de fazer bagunça, de gerar insegurança, ele não terá o respaldo das Forças Armadas. Tenho certeza absoluta. Gilberto Kassab, um dos maiores articulistas, se não o maior que eu conheço, articulista político do país, faz mais um ano de vida. Parabéns, felicidade, saúde e ótima comemoração. Tenha um dia feliz e saúde para o senhor e para o nosso país, que precise muito. Abraço grande, prazer em falar com o senhor. Quem dividiu essa entrevista com a gente foi o nosso parceiro, o site UOL, que é o maior site do Brasil. Abraço grande ao senhor, tenha um bom dia e aproveite o seu aniversário. Obrigado, Datena, um abraço para todos.